ressuscitou. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu só baixar um pouco. Porque, né? Bom, enfim. Minha voz está voltando aos poucos. Não, aos poucos não. Até que deu aí uma boa melhorada. Minha garganta também, que está bem inflamada, já está bem melhor. Glória a Deus, graças a Deus. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Enfim, né? Começamos aí o ano. Um ano bastante assim turbulento, né? Isso a nível mundial, porque aí tá virose de um lado, um vírus aí também bem preocupante aí na China, incêndio em Los Angeles. Pois é, o ano tá apenas começando. Apenas começando. E não dá pra gente falar de um futuro incerto. E eu vou falar essa palavra incerto porque a mensagem tem um pouquinho sobre isso. Mas não dá pra gente falar de um futuro incerto porque nós temos a palavra de Deus que nos afirma, né, categoricamente, que nós estamos, a terra, né, tá gemendo, as dores de parto, né? Isso significa o início do fim. Então muita coisa ainda está por vir e nós temos que estar preparados, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E essa preparação, espiritual, ela está relacionada à presença de Deus, à busca, à oração, ao jejum, a conhecimento da palavra, a buscar ter entendimento, discernimento, para que a verdade de Deus esteja como alicerce na sua vida, porque aquele que conhece a verdade, ele possível, né, a palavra de Deus, ela fala de uma possibilidade de engano aos escolhidos, né? Mas possibilidade não é certeza. Pode acontecer, mas isso não significa que irá acontecer. E a palavra de Deus é rocha, né? Que é Cristo Jesus. Então aquele que está firmado na palavra de Deus está firmado em Cristo. E aquele que está firmado em Cristo está firmado na rocha. Porque a rocha significa em relação a justamente isso, né? A firmeza, a estar firme e a não se abalar. Mas é possível não se abalar vendo? Sim, é possível. Pela fé é possível. E quando a gente fala pela fé, é que eu acho que, como é que eu posso dizer? Tudo que se banaliza fica uma coisa meia boca, sabe? Mas quando se fala pela fé, que a fé é o firme fundamento, que a fé nos mantém firme, está falando de uma firmeza de não ter dúvida. Está falando de uma firmeza onde você não se abala porque já sabia que aquilo ia acontecer. Então essa fé já te preparou para esse acontecimento, entendeu? Mas quando eu falo de banalizar, eu falo de banalizar no sentido que se fala alguns versículos bíblicos, né, a respeito dessa firmeza, é muito pelo lado emotivo, emocional. Isso foi um dos maiores perigos
para essa geração foi trazerem essa fé emocional, porque essa fé emocional ela é abalável, né? Então assim é bem complicado. Eu vou falar de uma mensagem aqui na palavra de Deus que está muito próximo de se cumprir, muito próximo mesmo. E Deus já havia me falado sobre isso alguns dias atrás. Mas aí assim, né, eu fui no mercado, acho que foi ontem, fui no mercado comprar uns legumes, enfim. E aí o que aconteceu? Cheguei no mercado, é um mercado onde tem uns dias da semana que tem ofertas, né, de hortaliças, enfim. E aí eu fui pegar repolho, foi repolho. E não tinha quase nada, tinha 2 ou 3. Ah, tudo bem, estava em oferta. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, por que essa correria toda, né? Tudo bem, é semana de pagamento, é uma época, né, onde as pessoas compram mais. Mas eu fiquei com isso na mente e depois eu, na hora de ir lá para pagar, né, as compras, eu fiquei pensando um monte de coisa, gente. Hoje se vive muito para trabalhar para comer, né? A maior parte da população está assim, a maior parte da população. Então existe aquela parte pequena que pensa em coisas materiais, em bens materiais, né? E existe aquela parte que pensa na comida. Não é errado, mas assim, a gente chegou a um ponto de ter uma certa idolatria pela mesa, né? É sério. Eu sou o tipo de pessoa que eu posto, eu tenho até um Instagram sobre alimentos, porque estou mudando bastante o tipo de alimentação que eu estou fazendo, né? Estou puxando mais para o lado mais saudável. E é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito mais de postar foto. Eu gosto de fotografia, de mesa, mais pela decoração, mas enfim. Mas hoje é muito comum as pessoas estarem vivendo, né, para o alimento. E a palavra de Deus fala exatamente ao contrário, que o alimento foi feito para o corpo e não o homem feito para o alimento. Mas a gente está vivendo esse tempo onde... Porque é como se o homem pensasse assim, né, já que eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, então o que me resta é comer. Enfim, é bem complicado isso, mas vamos lá. Na palavra de Deus, gente, eu vou tentar ver se eu... né? Na palavra de Deus, na mensagem de Deus, nós vamos no livro de Atos, capítulo 11, versículo 27. Tem por título na minha Bíblia, Ágabo prediz grande fome. Ágabo prediz grande fome. Vamos lá, eu vou ler, né? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Saulo, que até então não tinha passado a ser chamado Paulo. O nome Ágabo, ele tem um significado, um dos significados dele é incerto.
E uma das coisas que eu percebo que as pessoas têm muito o sentimento de incerteza, de um futuro incerto. E eu também vejo isso muito movido agora. Nós estamos vivendo um tempo tão apocalíptico que hoje até pessoas que não têm muito conhecimento bíblico já têm falado bastante sobre isso. Com certeza, por estar vendo as coisas que estão acontecendo. Então, hoje as pessoas estão muito mais perceptível a isso, né? E mais sensível a essa realidade. Essa mensagem, ela fala de um tempo onde, né, o rei, o governador desse tempo era Cláudio. E me vem Ágapo, de Jerusalém até Antioquia, com uma mensagem. A mensagem era tão espiritual que ele estava falando em espírito. Mas os ouvintes, né, que também eram homens de Deus, conseguiram interpretar a visão, a profecia e entenderam que ele se tratava de falar de uma fome que viria sobre a terra. E isso é uma coisa que a gente viu em algumas mensagens acontecer, tanto no Velho Testamento, como a palavra de Deus também fala sobre isso em Apocalipse. Uma fome onde... Só que assim, nessa mensagem, uma das coisas que eu também quero, né, antes que eu entre mais profundo na fome, uma das coisas que eu quero pontuar é essa ajuda. Isso é algo que muitas vezes eu fico pensando bastante, sabe? Quando eu leio mensagens como essa. Sabe que hoje nós temos, olha só como é que fala, ó. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos. Sabe que hoje nós temos esses discípulos que enviariam socorro aos irmãos, que tirariam do que tem para dar ao outro? Tá aí uma coisa que eu me pergunto, porque cada vez mais eu vejo as pessoas vivendo cada uma, sabe aquela coisa de cada um com seu problema? É isso. Mas e quando um problema é de todos? Não tem como dizer cada um com o seu. Como é nesse caso aqui, essa fome predita por um profeta que foi levado totalmente ao espírito, ele não tem como dizer que cada um com o seu problema, não. Ia se tornar um problema de todos. E nós, nos tempos de hoje, que também vamos passar por isso, nós também vamos ter esse desprendimento do que temos, muitas vezes até do pouco que temos. Porque aqui fala muito claramente que cada um foi tirando do que tinha para ajudar até mesmo pessoas que a gente nem conhece, pessoas distantes. Muitas vezes a gente consegue identificar isso nas pequenas coisas, sabe? Nas pequenas coisas. Hoje, gente, eu falo pra você com muita clareza, assim, que tá muito difícil ajudar as pessoas. Não, claro, não tô falando assim, tenho, não é disso, mas ajudar, porque hoje eu vejo uma coisa assim, na realidade isso já vem há algum tempo. É muito difícil, as pessoas estão muito espertas, sabe? Então a gente fica meio que nessa incerteza também de quem ajudar, porque aí tem pessoas que falam assim, a gente tem que ajudar e ele que se entenda com Deus. Eu vou falar uma coisa muito, chega até a ser óbvia nos tempos de hoje. O não julgar uma situação é ser tolo. Porque foi com essas frases de efeito de eu faço e se não
E ele que se entenda com Deus é o que levou a igreja a estar como está nos tempos de hoje. Porque se as pessoas começassem, porque quando a palavra de Deus fala assim, o juízo de Deus começa pela sua casa, é disso que Deus está falando, né? De conserto. Então, preciso consertar primeiro a minha casa. Então, se lá atrás, e isso é bíblico, tá? Os próprios irmãos começassem a consertar o que está errado dentro das suas igrejas, eu não vou dizer que as coisas não estariam como estão, mas não da forma como estão. Hoje é escândalo em cima de escândalo. Hoje, nossa gente, sério. Há um tempo atrás, não lembro exatamente quando, mas eu preguei uma mensagem de Deus onde falava assim, onde Deus falava que iria levantar a vergonha do seu povo. Olha, é uma das palavras que eu mais vejo acontecer, que eu mais vejo se cumprir. É uma palavra que eu mais vejo se cumprir. Desse tempo que eu preguei pra cá, eu vi escândalo em cima de escândalo. Escândalo em cima de escândalo. É sério, gente. É sério. Porque quando Deus falou, vou levantar a vergonha do, né? Ele estava falando que ele ia revelar aquilo que estava em oculto e que era vergonhoso. Olha como é as coisas. E Deus tem feito isso porque ele não... Gente, por mais que as pessoas que estejam envolvidas em escândalos, em vergonha, não só agora, mas desde o passado para cá, usem o nome dele, a vergonha é da pessoa. A vergonha é da pessoa. Porque Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Tanto que quando lá em Ezequiel, que é uma mensagem que eu tenho pregado bastante, Ezequiel 36, Deus fala assim, que ele, o próprio Deus, ele vai santificar o seu nome. Não por amor de nós, mas por amor do nome dele. Então ele vem para fazer se cumprir a palavra dele, ele vem para trazer o povo dele em restauração, mas não é por amor do seu povo, é por amor do nome dele. Porque o seu povo, né, o povo que se chama pelo nome de Deus, envergonhou a casa de Deus, o nome de Deus, entre as nações. E Deus está vindo com essa restauração sobre o seu povo. Isso é uma glória, porque melhor ele vir com essa restauração, e não significa isso que não vai, muito pelo contrário, restauração. Eu não sei se você reforma em casa, né? A reforma já dá um transtorno, já dá uma dor de cabeça, né? Porque tira daqui, quebra dali. Restauração é um trabalho a mais até. Porque não é só pôr um reboco, jogar uma tinta, não. É tirar. Restaurar é isso, gente. É tirar. Então vamos supor que uma parede já foi pintada várias vezes, durante vários anos, já foi rebocada aqui, já foi rebocada ali. A restauração é ir até a origem. É ir até a origem. É chegar até aquela primeira pintura, até aquela primeira, sabe, no tijolo mesmo. Isso é restauração. Então é impossível que isso não venha por meio de dores. É impossível que isso não venha por meio de aflições. Mas é necessário. É necessário.
Então, assim, isso é uma coisa que eu não tenho dúvida que vai acontecer. Eu tenho pregado sobre isso, porque é algo que Deus tem falado muito comigo. E aí, quando eu vejo aqui, né, essa mensagem, que é uma mensagem que Deus também tem me trazido muito à memória, tem me trazido muito a essa leitura, e eu falando muito com Deus, né, falando assim, Senhor, mas é sobre o que, né, essa fome? É fome de alimento, é fome de Deus, é fome... É a fome do corpo mesmo, é fome de alimento, é a mesma fome que abateu esse povo nessa época, é uma fome que está por vir. É uma fome que está por vir. E a pergunta é, será que nós vamos nos comportar como os discípulos se comportaram nessa época? Porque hoje eu vejo muito, gente, com muita clareza, que já não tem mais esse amor entre os irmãos. E eu vou falar para você o porquê. Eu acredito que muitos aí têm visto várias notícias, né, de mulheres que têm sido mortas pelos seus esposos. E de uns dias para cá, do final do ano para cá, acho que eu já vi uns 2, 3 casos. E os motivos, claro que não existe um motivo plausível para isso. Mas os motivos que levaram a isso, né, na vida dessas pessoas, estão cada vez mais banais. Estão cada vez mais banais. Aí se você falar assim, mas Ana, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Essa falta de amor entre pessoas íntimas, porque não existe intimidade maior do que a intimidade de um casal, de um marido e mulher que se conhece na sua intimidade, que se conhece, que se convive, que dormem junto. Eu fico pensando, aqui eles estão falando de pessoas distantes, eles estão falando de irmãos da Judéia. Porque isso que eles estão fazendo é o amor na prática. E aí fica a pergunta. Já não é um problema cada um com o seu. Aqui é uma situação que todos viverão. E os discípulos dessa época, desse tempo de agora, como... Porque uma vez eu também preguei uma mensagem onde eu falei da natureza, né? A natureza corresponde à voz de Deus. Como que nós estamos correspondendo a essa voz? Como que está sendo a nossa atitude mediante aquilo que está sendo falado da parte de Deus e se cumprido da parte de Deus? Eu tenho visto uma natureza estranha, humana, ultimamente. Que é bem, sabe, minha farinha tá pouca, meu pirão primeiro, um egoísmo, gente, um egoísmo da parte do homem, cada um pensando cada vez mais em si, sabe, e isso é complicado, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Como assim oportunidade? Oportunidade para os verdadeiros discípulos praticarem o amor de Deus pelo seu próximo, olhar para o outro e não só para si mesmo. Nas grandes lutas, nas grandes batalhas, nas grandes, situações como essa de fome, existem oportunidades. Oportunidade de você até mesmo se reconciliar com Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Essa mensagem, ela está falando de algo que está por vir, que está por acontecer. É que muita gente, quando lê, como lê na letra, fala, mas isso aconteceu, foi uma visão que ele teve. Vou continuar dizendo o que eu sempre digo: a história só se repete. A história só se repete. Mas, ao se repetir em tempos diferentes,
Se é tempos diferentes, as pessoas estão diferentes, porque muda-se a cultura, muda-se, né? E aí, como é que nós vamos encarar esse tempo? Como é que nós vamos reagir a isso? Então, se eu tenho algo para falar, porque as lives que eu tenho feito agora são mais curtas, tempo aí de 30 minutos no máximo. Estamos preparados? Você está se preparando? É difícil. Você está correndo atrás do vento? Quero falar um negócio para vocês, gente. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Os tempos estão difíceis, os tempos estão trabalhosos. E não se iluda com falsas profecias, promessas. Não se iludam. Vou falar para você aqui de um tempo, porque muita gente fala assim, mas Deus prometeu, Deus vai cumprir. Como se exigisse alguma coisa de Deus, como se nós tivéssemos o direito de exigir algo de Deus. Vou levar você para se lembrar lá de Moisés. A promessa foi dada a todos. A promessa foi dada a todos, mas nem todos viveram a promessa. Nem todos viveram a promessa. Nem todos entraram na terra prometida. O próprio Moisés não entrou. E não entrou por desobediência. Então, assim, comecem a buscar em Deus. A buscar em Deus essa vontade de viver. Não a obra. As pessoas estão idolatrando demais a obra. Não, de viver para Deus. Porque se você não viver para Deus, você não vai viver a obra de Deus. Porque a obra de Deus é feita por Ele, não é pelos homens. Nós, pela graça, somos chamados a participar daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já criou. Porque a palavra é isso, é criação. A palavra é criação. Desde lá de Gênesis. Ó aqui, gente, só pra gente finalizar essa live. É que tem horas que eu fico olhando e falo, meu Deus, será que as pessoas não têm dificuldade de entender? Mas aqui, ó, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus paraiva por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então é isso. A palavra é criação. O que os homens descobriram, né, os coaches da vida descobriram agora, Deus já vem falando desde o início. A palavra é criação. Quando fala de Jesus, o verbo fez carne, a palavra é criação. Então, quando Deus falou que enviaria o seu filho, Ele estava criando já Jesus. Ele já estava criando Jesus. Está entendendo como é que são as coisas? Então, assim, a palavra, ela é criação. Então, quando Deus envia um profeta para falar o que Ele manda ser falado, ali naquela profecia já está sendo criado. É porque, como eu sempre falo, tudo começa no espírito, para depois ganhar corpo. Então, a palavra é criação. Hoje, o que nós vivemos é o que já foi criado. Não vai ainda... Vai acontecer, mas existir já existe. Porque quando fala de criação, é algo que já existe. Então, quando acontece, se cumpriu. Se cumpriu o quê? Algo que já existia. Então, essa palavra, ela já existe. Ela já existe. Então, num outro tempo, que é o tempo que se chama hoje, está se cumprindo. Está se cumprindo o que já foi criado, o que já existe.
Então não pense que, tá repreendido, tá amarrado, que você vai impedir daquilo que já existe de acontecer. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus, eu vejo as pessoas hoje se levantam contra a palavra de Deus. Olha que loucura, gente, olha o ponto que a gente chegou. Mas isso também é palavra de Deus. Então, assim, eu nem vou falar de estar preparado para a fome, porque eu acredito que ninguém esteja, né? Até por uma questão de hábito. Porque uma coisa é você fazer jejum com a geladeira cheia, outra coisa é você não ter o que comer. Bem diferente. Mas aqui essa mensagem, ela nos dá, né? Ela nos mostra algo muito importante. Que eles se dispuseram a dar do que eles tinham, porque essas pessoas não tinham nada ou tinham muito menos do que eles. Então, como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos corresponder a uma situação dessa? Porque ela está vindo, ela está chegando. Aquilo que foi profetizado da parte de Deus se cumprirá. É ruim quando a gente vê tantas pessoas descrentes que um dia professaram a fé na palavra de Deus, em Cristo Jesus, mas é o que eu sempre falo, as pessoas crendo ou não crendo, a palavra de Deus irá se cumprir. Não importa se as pessoas falam, eu não acredito, eu não isso. Seria bom, seria não, né? Não diria isso. Mas já pensou assim, não pela parte de Deus, mas vamos supor, pela nossa parte, como humanos, a gente olhar assim e falar assim, eu não acredito naquilo, aquilo deixar de existir. Eu não posso falar que seria bom, porque aí, filho, tem tanta coisa aí que eu acho que as pessoas iam querer que não existissem mais, né? Então, assim, isso não acontece. Você gostando, você não gostando, você crendo ou não crendo, aquilo que é palavra de Deus irá se cumprir. Por quê? Porque já existe. Já existe, já saiu da boca de Deus. Então, ainda que ninguém pregue, a palavra irá se cumprir, porque ela já existe. O que acontece é que Deus levanta pessoas pelo Espírito dele para trazer essa existência a olhos nus. Mas isso já existe. Essa palavra já existe. Essa palavra já foi criada pela boca de Deus. Entendam isso. Então, tudo que está escrito nela irá se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz que excede todo o vosso entendimento. Graças a Deus a minha voz já está quase praticamente 100%, né? Eu ainda sinto um pouquinho a garganta, que eu fiquei com a minha garganta bastante inflamada. Mas graças a Deus já melhorou, tá? E a voz está voltando, já está bem mais firme. Tem horas que dá uma rouquidãozinha, mas já está bem mais firme, graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso também, porque nós temos sempre que agradecer a Deus por tudo mesmo. Mas isso vai ser conversa para outra live. Isso vai ser uma conversa para outra live, sabe? Para fazer as pessoas realmente pensar. Não é sentimentos, não é o tempo, não é o momento, não é, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que a gratidão a Deus não tem que depender do que você sente, do momento que você está vivendo, da situação que você está passando,
Seja simplesmente grato. Mas eu ainda vou trazer uma live sobre gratidão, né? Porque muitas pessoas pensam que é recebendo que se dá. Mas amém, glória a Deus. A gente vai estar falando muito mais de Deus daqui para frente. Porque a palavra de Deus, ela tá tão engraçada, sabe, gente? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vivi para ver isso, porque como eu orava para Deus para que chegasse esse tempo. Como eu orava para Deus, como eu pedia a Deus que esse tempo chegasse. Né? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz. Amém.